Oi, seja bem-vinda a mais um episódio Papo de Irmãs. Hoje nosso episódio é especial, nós vamos ter um convidado especial. É uma pessoa que nós conhecemos há muitos anos, faz parte da nossa infância, faz parte da nossa família, que vai ser o Padre Felipe, né? E eu já vou te avisando, esse episódio, ele vai ser um episódio para você assistir com calma, com bastante paciência, abrir o coração, porque nós vamos conversar sobre quem sente que está vivendo muito, mas se conectando pouco, né? Com Deus e em geral. Então, a gente tem uma rotina tumultuada de trabalho, de família, muita responsabilidade e muitas vezes a gente esquece da base que sustenta a gente, que é Deus, né? Exatamente. Então, para isso, nós trouxemos hoje o nosso convidado, que é o Padre Felipe. Bem-vindo, Seja Padre. bem-vindo, Obrigado. E ele já atua como sacerdote há mais de 47 anos, então tem uma vasta experiência já. E ele vem, então, hoje nos ajudar a refletir não somente sobre a fé nos relacionamentos, mas também em questão de presença e como manter essa fé ativa. Nós conhecemos o Padre Felipe há quase 40 anos, né? Nós estávamos falando antes, que quando tu fez primeira comunhão foi, Isso. né? Quando tu fez primeira comunhão, a gente conheceu o Padre Felipe, entrou na nossa família e ficou para sempre. Fez na nossa infância, adolescência, sempre estava ali junto ali com a gente, né? Sempre foi muito importante em todas as nossas fases da vida. Como a mãe sempre diz, eu me apaixonei pelo padre, daí fiz de tudo para que o senhor fosse lá para casa, né? E depois nunca mais saí de lá, né? Verdade. E o padre, ele é meu padrinho de batismo também, Verdade. né? Então, Também. depois, eu já estava na família, eu nasci alguns anos depois, então é o meu padrinho de batismo. E todo ano o senhor volta para Jaraguá do Sul, né? E sempre temos essa conexão junto, nem que às vezes a gente consiga só alguns minutinhos, né? Sim. Mas a gente sempre está presente juntos, né? Que é muito essencial. Bem, então por isso a gente vai aproveitar a visita do padre para conversar um pouquinho com ele. Por isso pega o seu café, seu vinho, água e vem com a gente em mais um episódio. Lembrando que esse episódio é um convite à pausa, à escuta, à reconexão com aquilo que dá sentido à nossa vida. Então, se puder, respira fundo, abre o coração e vem viver esse papo com a gente. Isso mesmo. Então vamos começar com o nosso primeiro bloco, né? O que é conexão com Deus? Hoje a gente vive cercado de informações, de pressa, barulho, nunca ninguém tem tempo para nada, né? A sua vivência como sacerdote e como pessoa. Por que você acredita que tantas pessoas se sentem tão distante de Deus? E qual é a diferença entre acreditar em Deus e ter uma conexão com Ele? O ser humano é um ser, não é um ser humano apenas matéria. Ele não é apenas matéria, ele é espírito também. E uma coisa que já vou adiantar a vocês é fundamental. Nós somos de Deus e viemos de Deus e somos de Deus. Isso não tem jeito, não tem como. E enquanto este Deus não fizer parte da nossa vida, ou for o Senhor da nossa vida, como se fala, sempre vai faltar alguma coisa. Por isso que uma conexão com Deus seria satisfazer aquilo que de mais íntimo, mais sagrado existe em cada ser humano, em nós. Então, isso seria ter uma conexão com Deus, satisfazer aquilo que existe dentro de nós. O salmista fala a minha alma tem sede de Deus. Tem um salmo que diz. Santo Agostinho, bem mais tarde, ele diz, tarde te amei, e também o meu coração estará inquieto enquanto não repousar em Deus. Então, enquanto não existir este repousar em Deus, o ser humano sempre será um ser inquieto e não será satisfeito, não será feliz. Então, quando você me pergunta conexão com Deus, eu acho que conexão com Deus, penso para mim que é isto aí, é satisfazer aquilo que de mais íntimo, mais sagrado existe em cada um de nós. Então, muita gente vive um Deus assim,
mas um Deus que pensa para satisfazer as coisas materiais, quem sabe? Não para satisfazer o ser íntimo dele, aquilo que ele é mesmo realmente como uma pessoa, criatura de Deus. Então, isso que falta. A minha impressão muitas vezes é esta, que o ser humano não se realiza ainda plenamente por causa que falta isto. Bem, e padre, em uma vida muitas vezes muito acelerada, as pessoas elas têm o hábito, às vezes, de frequentar a igreja, de manter essa rotina com Deus, mas nem sempre essa conexão é verdadeira. O senhor acha que existe uma forma de nós percebermos que essa conexão ela deixou de ser verdadeira e ela virou apenas uma rotina? Tradição. A tradição levou muita gente a isso. Nós vimos de famílias tradicionais, católicas, né? Que papai e mamãe rezavam o terço em casa, até nos obrigava a ir à missa aos domingos, ou ao culto, quando não tinha missa, mas éramos até obrigados. Então, isso não foi uma experiência de Deus que nós tivemos na nossa vida. A experiência nós fizemos muito mais tarde. Primeiramente, simplesmente fomos assim meio agarrados, né? meio arrastados. Então foi isso, essa situação. Então, falta isso de fato, né? Se nós ficarmos apenas nesse arrastar-se, nós nunca vamos chegar àquilo que é realmente necessário e bom, né? Uma conexão verdadeira. Isto. Então isso é até o que eu ia perguntar. É possível estar dentro da igreja, cumprindo tudo que ela pede e ainda assim não se sentir conectado espiritualmente? Então é bem isso daí. Tranquilamente, pode acontecer. Por isso que existe, às vezes, aí que está. Vocês já ouviram, aqui não temos nada contra outras religiões, contra outras crenças, né? Mas quantas pessoas, às vezes até catequistas, ministros da Eucaristia, trabalhavam na liturgia, daqui a pouco simplesmente abandonam a Igreja Católica e vão lá seguir um pastor. E diz que lá encontraram Jesus. Mas o que é isso? Não fizeram essa experiência de Deus mesmo na vida deles. Né? É porque Deus está em todos os lugares, né? Então talvez ali eles realmente não tenham se encontrado com Deus e lá se encontrado porque eles não se abriram para encontrar Deus ali. Eles iam só se arrastando talvez. Mas veja, falta um pouco mais, né? Faltou um pouco mais. Não é só porque lá, talvez quando eles foram para outra denominação, sentiram que lá eram mais acolhidos. É um acolhimento, até um acolhimento, um simples acolhimento, talvez muda tudo, né? Sim. Exato. E também talvez estar aberto também, né? Porque assim, como o senhor falou, a gente vai só arrastado, então talvez se tornou uma obrigação e daí acabou só indo e não parou para refletir, para sentir, para fazer a igreja, no caso católica, ser presente, Deus estar presente dentro do coração, virou uma rotina, né? Sim. Eu tenho uma amiga que ela era católica, né? Ia na missa, aquela coisa toda, e daí se distanciou um tempo. E daí ela estava passando por um momento que não estava muito legal e encontrou uma pessoa que é de uma outra religião, né? Eu não sei qual é a religião certa. E dessa pessoa veio, conversou com ela, vem aqui na minha casa, a gente sempre faz um encontro, sempre está com pessoas. Ela foi, se apaixonou, porque teve esse acolhimento no momento que ela precisava. E ela não procurou, né? Alguém veio até ela, né? Chegou a ela, né? E tem um detalhe, eles não são tantos quanto nós. Exato. E aí, então, o padre, às vezes, tem até 10 mil fiéis pela frente. O pastor tem 500, ou seja, 200, 300 pessoas, muito diferente. Tanto que essa minha amiga, ela vai na casa do pastor, ela tem a convivência direta e... Então tem essa diferença. Agora falando sobre oração. Muita gente associa a oração a palavras decoradas ou momentos muito formais. Mas para o senhor, o que é, na essência, uma oração de verdade?
Oração, você veja bem, você reza aquilo que você sente. Tudo bem, rezar, você pode rezar seu Pai Nosso, sua Ave Maria, Glória ao Pai, belíssimas orações. E aconselho a vocês a rezarem mesmo. Mas você tem que estar silenciado o coração, sentir, porque nós precisamos ouvir. O que Deus tem o que Deus tem a te dizer? Nossa, muitas vezes, às vezes nós fazemos nossas adorações, só para dizer para vocês, faladas e cantadas o tempo todo. E deixa o Santíssimo lá. Mas se a adoração é para adorar, então vamos estar adorando o Senhor. E vamos ouvir o que Ele tem a nos dizer. Isso que falta. Mas quem faz essa experiência, isso reza mais bonito até. Se eu posso dizer isso. Reza mais bonito do que apenas rezando o terço, por exemplo. Eu acho que o terço é uma oração fundamental, fenomenal. Eu procuro rezar meu terço todos os dias, e quando não rezo eu fico mal, né? Porque eu acho que é algo que está na minha vida, né? Te completa, né? Me completa, né? E fomos acostumados assim desde criança, porque a oração nós rezávamos em casa, mesmo cansados de trabalhar na roça, o pai dizia assim, então hoje aqui estamos cansados, vamos rezar só dois mistérios. Mesmo assim nós dormíamos ainda. Então, a dica que o Senhor deixa para quem não sabe rezar ou quem quer aprender a rezar é ter paz interior, silenciar, ouvir, saber ouvir Deus, né? Saber ouvir Deus. Mas também a oração vocal é muito importante, assim, sem dúvida nenhuma. É com a oração vocal que a gente chega, de fato, a se entender com Deus também, né? Interessante. E como o senhor acha que a gente pode manter essa rotina de oração sem parecer que seja uma obrigação no meio da nossa rotina do dia a dia? Tem algum momento que o senhor indica para que faça essa oração? Isso é bonito, é muito bonito. A tua pergunta tem muito a ver com a nossa vida. Nós deveríamos, de fato, fazer da nossa vida uma oração. Quando eu acolho uma pessoa bem, quando eu sinto que a outra pessoa precisa de mim, é uma oração, né? Um coração que ama, veja, reza continuamente, né? E não existe tempo para oração. Durante o teu dia, se você vem teu pensamento até Deus, isso é uma oração que você faz. Mas se você tira tempo para você rezar, melhor ainda. Melhor seria, né, ter tempo para tirar um tempo para a oração. Mesmo no trabalho de vocês, eu sei que vocês são tudo altas profissionais, né? Então, é preciso tirar tempo. É preciso tirar tempo. E porque isso, olha, o tempo que você dedica, por exemplo, a esse momento de oração, é estrondoso, é valioso demais. Vocês nunca vão se arrepender, vamos colocar assim, desse tempo. Muitas vezes as pessoas dizem que elas não têm tempo, né? Mas a gente pode ajudar o tempo a favor da gente. Por exemplo, se eu estou indo para a empresa ou para o meu trabalho, eu estou no carro, pode ser um momento de oração, pode ser o tempo que eu estou parando para rezar, indo até a empresa, né? Eu rezo o meu terço muitas vezes no volante. No volante também. E querendo é um tempo que tu não está pensando em nada além do trânsito. A gente passa das 10 Ave Marias, ou diminui as 10 Ave Marias. Isso ia acontecer comigo.
Eu acho que se eu rezasse o terço dirigindo, eu ia fazer o caminho tudo errado aí. Acontece. Mas não precisa rezar o terço do Pode Falar com Deus. Ah, mas né? é outra história. É, e Se rezar. você estiver rezando, você não xinga. Tá Uma boa dica, olha ali. Às vezes no trânsito eu lembro de Deus. Meu Deus, tira essa pessoa, pelo amor de Deus, o que é essa pessoa na minha frente? Bom, daí eu acho que não é uma oração, né, Mari? Não, eu acho que Não é uma oração, é um pecado. falando o nome de Deus em vão. Exatamente. Ó, nessa Falei isso na frente do padre, viu? Vai ter que confessar agora. Depois o padre tem os minutinhos para confessar, mas... Então, assim, O próximo bloco, então, é tempo para Deus, tempo para a família. sim, A conexão com Deus reflete diretamente na forma como relacionamos dentro de casa. Então, é possível evangelizar nossos filhos mais pelo exemplo do que pelas palavras? olha, eu acredito que os dois têm que caminhar juntos, né? Mas o exemplo arrasta, né? A palavra direciona, mas o exemplo arrasta. Nada melhor do que... muitas vezes, eu sou franco dizer para vocês, eu costumo dizer para pais e mães, especialmente para mães, né, que vêm preocupadas: Padre, fiz de tudo, eduquei meu filho para Deus, fiz primeira comunhão, fiz crisma, sempre foi comigo na missa, hoje não quero mais nada. Eu digo assim, mas a senhora vai, eu vou, então eu continuo indo. Um convite de vez em quando, tudo bem, mas mais do que isso, também forçar também não adianta. Então, veja bem, eu acho que o exemplo e a palavra até caminham bastante juntos nesse ponto, né? Eles devem caminhar juntos. É porque o exemplo, ele também motiva, né? Era o que a gente Sim. estava conversando antes. Porque também de nada adianta a mãe exigir que o filho vá na igreja se ela não vai. Exigir que ele faça uma oração se ela não faz. Sim. Então, o exemplo, a inspiração também ajuda, né? Eu acho que Quando o caminham casal juntos. vai junto, já ajuda muito. Mas o grande problema hoje em dia é que são não quero falar mal dos maridos, mas os homens muitas vezes puxam para trás. Né? Isso eu percebo bastante porque eu normalmente vou na missa durante a semana, que tem bastante família, daí menos pessoas, aí consegue ver, né? Daí a gente tem mais mães, mulheres Sim. com os filhos Sim. do que a família Sim. toda completa. De fato, isso existe, né? Aí o filho diz, mas o pai não vai, né? Exato, vou ficar em casa com ele, Vai, não vai. junto. E padre, o que muda dentro da família quando colocamos Deus em um lugar real? O que o senhor acha que muda numa família em que tem Deus como Prioridade. centro? Olha, eu sempre tenho uma expressão que diz assim, essa pessoa é de Deus, né? Isso, não tem essa expressão? Vocês ouviram muitas vezes? O que é uma pessoa de Deus? Uma pessoa de Deus é uma pessoa que acolhe, é simpática, se dedica, ela sente o que o outro precisa, é uma pessoa disponível, misericordiosa. Essa é uma pessoa de Deus. É isso que faz. Uma pessoa que realmente reza, é de Deus, muda tudo, né, na família. E sem contar que as bênçãos vêm também, né? As bênçãos e as graças acontecem. Isso não se duvida disso nunca, né? E, padre, a nossa família, né, que a gente, como o senhor conhece muito bem, sempre foi, minha mãe e meu pai sempre foram muito de igreja, sempre estão envolvidos, sempre tá ali, né? E como equilibrar a fé, o trabalho na igreja, o trabalho, a família, sem viver na culpa que tá devendo em algum lugar? Tipo, às vezes vai trabalhar muito na igreja, mas se dedicar demais à igreja e deixa alguma coisa de lado. Ou ao contrário, né? Ou ao contrário, né? Geralmente, primeiro, nós olhamos primeiramente a família. Por exemplo, uma pessoa que tem um cargo dentro da igreja, vamos supor, a gente aconselha, olha a tua família primeiro. Isso tem que ser, não dá para... A família vem em primeiro lugar.
E da família ele vai para a comunidade. Ele ajuda a comunidade também. Né? Mas tudo é a questão do equilíbrio e de uma pessoa de Deus, uma pessoa de oração. O equilíbrio que é o principal, né? Sim. Que é tão difícil conseguir também. Sim, também. O senhor ficou com a gente muitos anos já, né? 40 anos já está na nossa família. Sim. Essa caminhada conosco, né? Com meu pai, com a minha mãe, com nós, com meu irmão, enfim. O que o senhor aprendeu com isso, né? Assim, o que essa caminhada ao lado da nossa família te ensinou sobre fé, presença, conexão com Deus? Em família. Né? O senhor aprendeu alguma coisa estando com a gente? Além de dar só conselho? Aprendeu a ser uma pessoa melhor com algumas perrengues? Mas eu aprendi muito com vocês. Veja como seu pai e sua mãe, sem dúvida, sempre foram... Primeiramente, a amizade que eu tive com eles era a família que eu tinha aqui em Jaraguá, onde que eu não tinha a família de vocês. E isso é muito importante para o padre. Vocês sempre foram assim muito queridos para a gente, entende? Muito achegadas, né? Se eu não demonstrava, mas é isso mesmo que eu sinto para vocês. A gente acha que é recíproco. Sim, Claro, com certeza. Mas isso de fato ajuda muito. Para o padre, onde que ele está, tendo alguém mais, vamos colocar, mais íntimo, mais próximo, é muito importante isso, ajuda bem. Então, nós ficamos felizes. Se o senhor quiser voltar para Jaraguá, estamos aqui de braços Exatamente. Então, estar conectado com Deus não significa se afastar da realidade, mas aprender a caminhar pela vida com mais propósito e profundidade. Isso. Muito obrigada, Padre, estar sempre conosco por essa conversa que tivemos hoje, né? E gostaríamos que o senhor deixasse, então, para os nossos ouvintes, uma mensagem. Eu acredito que a mensagem principal aqui, diante daquilo que nós estamos conversando, é que cada um se deixe tocar pelo Senhor. Cada pessoa, veja que, recorde-se sempre que ela não é apenas uma matéria que está aí andando pela rua, mas é alguém muito especial, é pessoa. Quando a gente fala pessoa é porque é alguém muito especial, né? É gente, né? É filho de Deus, né? Então, que merece respeito, que merece toda admiração, e precisa ser valorizado, né? E que a presença de Deus a satisfaça sempre mais na vida dela e que ela possa se realizar, possa ser feliz e possa fazer os outros felizes. Quando colocamos Deus no centro, as coisas não ficam perfeitas, mas o coração passa a viver com mais paz. Se essa conversa tocou você, então envie esse episódio para alguém na sua família, né? Às vezes tudo que a pessoa precisa é ouvir esses pequenos comentários, essa fala do padre, né? Porque todo o papo que nasce do coração, quando ele é vivido com fé, ele tem o poder de transformar. E aqui com a gente, todo o papo entre irmãs Vira assunto de podcast. Tchau!